Estamos de volta com o programa Sala de Visitas. No primeiro bloco, nós conhecemos o trabalho da Associação MOA do Brasil. Agora recebemos o médico Frank Akira Miyahara, autor do livro Método de Saúde Okada e conselheiro da Associação MOA do Brasil. Obrigada pela presença aqui conosco. Olá, Adriana, é um prazer. Como que é o trabalho dos profissionais da medicina integrativa? O principal foco dos profissionais, você disse muito bem, porque não somos só médicos que fazemos a medicina integrativa. E nos dias de hoje a gente trabalha com profissionais de saúde e, portanto, esses profissionais são incumbidos de resgatar o humanismo dentro da saúde. Da relação entre médico e paciente. No caso da medicina, a relação médico-paciente e podermos fazer o balanço entre o tradicional e o moderno, para que não se desvie para os radicais. Como que é feito isso? Então, nós, através da medicina integrativa, fazemos uma avaliação de risco do paciente. Nós, primordialmente, nos preocupamos com a promoção da saúde. Parece uma situação bastante paradigmática, mas quando a gente fala de promoção da saúde, a gente quer dizer que nos dias de hoje, no modernismo, nós estamos promovendo muito a doença. Então, nós precisamos resgatar um pouquinho a prevenção, a avaliação de saúde para que nós possamos viver com saúde. Esse é o principal foco dos profissionais que exercem a medicina integrativa. Como é que o senhor avalia, vereador, a medicina integrativa? O senhor que é médico também. Bom, eu sou um médico formado tradicionalmente na Escola Paulista de Medicina, numa época em que essas práticas médicas eram consideradas práticas até condenadas, né? Hoje, a situação mudou. Existe uma série de práticas na medicina que não... Existe a medicina alopática, que usa os métodos aí convencionais, né? E existe as medicinas, as práticas médicas que têm outras maneiras de você abordar o doente. Então, nós temos a acupuntura, nós temos a homeopatia, nós temos a fitoterapia, e aí uma série de outros. O MOA, e o Dr. Frank é diretor médico do MOA, de todo o Brasil, ele tem uma prática de utilização de bioenergia na cura dos pacientes, né? A gente tem lá no ambulatório que eu faço, lá na Zona Leste, esse ano está fazendo 40 anos, né? Trouxe até o livro aqui para a gente comemorar. Os médicos de Cangaí. Viver é gostar de gente. É bem dentro da filosofia do MOA que eles praticam, né? Então, nós temos lá esse ambulatório e há um ano nós fizemos uma parceria com o MOA e tem lá uma equipe de profissionais que não são médicos, tem até orientação médica, mas os profissionais que fazem uma prática, desenvolvem uma prática recebem uns pacientes, já atenderam 1000 pacientes nesse ano, 1000. E praticam neles a terapêutica pela bioenergia. Muita gente fala, isso aí é passe religioso. Tem gente que pensa, mas não é. É uma forma de você aproveitar a energia humana do corpo, o seu corpo produz energia, você aproveitar a energia humana para transformar essa energia humana numa coisa boa para a própria pessoa. Então, por exemplo, eu tenho casos... É parecido com o reiki ou não? Depois você explica o seu reiki. Eu só queria contar um caso. Tá. Eu tenho casos lá de pessoas que tinham uma dor de cabeça insolúvel. Eu diagnostiquei enxaqueca. Fiz tudo que era possível fazer com a medicação comum, que eu sei tratar enxaqueca, aprendi a tratar. E a pessoa não melhorava. Aí eu encaminhei para lá, a pessoa começou a tratar, mais ou menos um mês e pouco de tratamento, a dor de cabeça apareceu. Com essa prática de bioenergia. Então, não é um problema de a gente acreditar, não é um problema de religião, de você acreditar. Funciona em determinados casos, bem direcionados. Eu queria, então, que o doutor pudesse explicar um pouco qual é a base desse funcionamento. A medicina integrativa, ela veio para aprimorar e modernizar aqueles antigos conceitos de medicina natural, de medicina alternativa. E a medicina integrativa, justamente com Hess e Weil, que são dois cientistas, um do Royal College de Londres e outro da Universidade do Arizona,
estão por volta de 70, 80 anos agora, estão em atividade. Eles introduziram o conceito de medicina integrativa como sendo a medicina ocidental moderna como base, agregando as boas práticas integrativas do mundo inteiro, principalmente das medicinas tradicionais, a medicina tradicional chinesa, a medicina tradicional hindu e também a medicina tradicional brasileira. Nós temos aqui também alguns tratamentos quilombolas, temos tratamentos indígenas que leva à satisfação de quem utiliza esses tratamentos. Então, o ser humano moderno quer mais gamas de tratamentos, aqueles que não só a medicina ocidental moderna oferece, principalmente com essa alta medicalização, o que o médico ocidental aprende a trabalhar, né, com medicamentos, com máquinas, que fez com que aumentasse bastante a longevidade da humanidade. Isso é inexorável. No entanto, a satisfação humana, né, essa junção entre a mente e o corpo é muito importante nos dias de hoje. Nós estamos vendo muitas pessoas adoecendo em função da parte mental, ou seja, como você me perguntou, o Reiki é uma das boas práticas integrativas. Então pode ser considerada parte da medicina integrativa. Inclusive a terapia de purificação Okada tem uma semelhança muito grande porque ela mexe com a energia do corpo, que envolve o sistema endócrino, o sistema imunológico, por isso que nos dá mais proteção e resultados energéticos, talvez aqueles resultados que a gente não enxergue numa máquina. Como o vereador Gilberto disse, né, nós estamos acostumados a lidar com as máquinas e olhar mais para a máquina do que para a pessoa. Então, o médico integrativo precisa gostar de pessoas, precisa gostar de lidar com seres humanos e não só de lidar com máquinas. Então, a medicina integrativa vem para tentar corrigir essa questão ética que o vereador Gilberto disse. É separar, colocar uma linha divisória muito clara entre a religião e a ciência. E a espiritualidade está agregado na ciência. Ela emana energia e recebe energia, e isso é demonstrado no longo da segunda metade do século XX, que funciona, que tem boas práticas no mundo tradicional, milenares, até antes da medicina ocidental moderna aparecer com Hipócrates, já sendo utilizada por pessoas no planeta. Então, a medicina integrativa vem para colocar a ética dessas boas práticas integrativas. O conceito da homeopatia é tratar o doente em primeiro lugar e não a doença. É mais ou menos isso. Exatamente. Em 2006, o Ministério da Saúde soltou a portaria 971 das práticas integrativas e complementares. E foi também no momento quando a homeopatia e a acupuntura foram reconhecidas como especialidade médicas, num trabalho longo para que se demonstrasse que era eficaz, que adviram uma da medicina tradicional chinesa e outra da medicina tradicional hindu. Então, essas outras boas práticas com bioenergia também estão sendo trabalhadas, principalmente em alguns países mais pioneiros, como os Estados Unidos e a Inglaterra. Vereador, o paciente que procura a medicina integrativa, ele antes passou pela tradicional ou não necessariamente? Na verdade, o paciente, na sua experiência, ele procura o que vai lhe dar melhor resultado. Não é? Às vezes ele passa em 10, 12, 15 especialistas e vai se curar numa sessão de bioenergia. Vai melhorar ali, vai se dar bem ali. Então, essa questão da relação entre o corpo e a mente, a nossa medicina tradicional hoje, a medicina alopática hoje, ela deturpou muito, né? Você, às vezes, o doente chega para você com um monte de problema. O fato de você sentar e ouvi-lo só, como médico, emprestar o seu ouvido para ele derramar toda aquela angústia dele, já é 70% do ato dele se sentir melhor. Entendeu? O fato de você só ouvir. Hoje, a medicina não ouve as pessoas. Não ouve as pessoas. Que muitas vezes a pessoa fica conversando com a máquina do laboratório. Então, não é isso. Então, a medicina integrativa, ela traz, essa prática, ela resgata esse equilíbrio entre o corpo
e a mente do ser humano. O ser humano é duplo, tem corpo e tem mente. Os religiosos acham que quando o corpo acaba, a mente continua. Os espiritualistas. Os que não são espiritualistas acham que quando o corpo acaba, a mente acaba também. Isso para nós não interessa. Enquanto a pessoa estiver na vida aqui, seja ele religioso ou não, ele é um corpo e uma mente. E nós temos que enxergá-lo e ajudá-lo a melhorar os seus sintomas que estão prejudicando ele, e melhorá-lo com qualquer prática médica que venha dar promoção à saúde, prevenção e cura, reabilitação daquela pessoa. E uma alternativa por exemplo, se eu tiver um doente com uma meningite meningocócica purulenta de alto grau, eu não vou tratá-lo de início com medicina, nem com fitoterapia, eu vou tratá-lo com antibiótico de forte ação para matar o bicho, senão ele morre. Né? Agora, se ele vem, como eu falei, com aquela dor de cabeça que não se cura com nada, que se curou com uma atitude de bioenergia, nós vamos encaminhar. Então, tem lugar no mundo para tudo, né? Depende de você fazer uma avaliação, ouvir a pessoa, né? Ouvir muito o paciente, que é o que os médicos da medicina integrativa fazem, os profissionais de saúde, e depois ver a melhor parte. O importante é não ser sectário. Não, eu não mando esse doente, eu não dou um fitoterápico para ele. Ou o homeopata fala, não, eu não vou mandar fazer uma infiltração no joelho dele, que não é o caso. Tanto a infiltração no joelho, que é uma coisa agressiva, como um medicamento, uma fitoterapia ou uma bioenergia, cada um tem seu lugar. É isso, essa parceria que nós temos com o Moa tem com a gente, porque se você ver o nosso livro aqui, ele falou, ó, tem que gostar das pessoas, né? O nosso livro está escrito aqui, viver é gostar de gente. O que nos une? É o fato da gente gostar dos seres humanos. Vamos procurar a melhor parte para ajudar os seres humanos. Esse é o nosso trabalho, não é isso, Frank? Inclusive, nos dias de hoje, o Brasil está começando a vivenciar o envelhecimento, né? Nós vamos ter uma população em 2050 de idosos de 90 anos, e em grande quantidade. E a medicina integrativa, nos dias de hoje, também abriga o cuidado paliativo. Nos dias de hoje esses idosos têm que ter qualidade de vida, né? Exatamente. O cuidado paliativo significa que aquela pessoa que está avançando no seu tempo e já está com uma idade avançada, ele também pode ter qualidade de vida. E ele também pode tratar da sua finitude de vida com felicidade. Não significa que a pessoa vai alcançar, né, o período do tempo que está findando sem felicidade. Então, a medicina integrativa abriga essa condição dos profissionais, principalmente os médicos, nessa hora, junto intersetorialmente, né, com o educador físico, com o nutricionista e todos os outros profissionais para reabilitação, que é o fisioterapeuta, etc., o psicólogo, todos esses profissionais junto, fazendo com que integrem as ações de promoção de saúde intersetorialmente. E isso é fundamental para uma população avançada no seu tempo. Inclusive, o vereador Gilberto trabalha bastante com envelhecimento ativo. A MOA teve um prazer muito grande de participar no momento da sua implementação, que é uma preocupação do Brasil no momento do envelhecer. Vereador, como é que o nosso sistema público de saúde lida com essa questão? Existem essas alternativas para quem procura ou não? Muito mal. O sistema de saúde nosso cambaleia. Infelizmente, eu falo que faz 45 anos que eu defendo um sistema público de saúde atuante, efetivo, humanizado. As práticas de medicina, que não são a medicina alopática, foram sendo absorvidas aos poucos, aos trancos e barrancos. Né? Eu, quando fui secretário em Diadema, eu treinei 30 médicos da cidade, plantei 180 hortos medicinais, e quando eu saí da secretaria, nós estávamos colhendo os medicamentos fitoterápicos para esses médicos prescreverem. Assim que eu saí, acabaram com os hortos, acabou com tudo. Então, o SUS tem na sua intenção colocar isso em prática. O SUS absorveu a acupuntura, absorveu a fitoterapia, absorveu a homeopatia, vai absorver as práticas de bioenergia, mas daqui a pouquinho vai absorver, porque ninguém é de ferro, mas é feito de maneira, vamos dizer assim, usando um termo forte, de maneira marginal. Ele não entra
no dia a dia dos hospitais, dos ambulatórios, entendeu? Ainda está numa sala reservada num canto do sistema, então a dedicação a isso é muito pequena. E é uma pena, porque você pode curar verminose de criança sem usar remédio de laboratório, usando hortelã, pasta de hortelã para a criança comer, e isso custa quase que zero, dá para plantar em casa. Agora, é claro que a medicina tradicional prefere prescrever o remédio que custa caro, que vai lá, que o laboratório, que não sei o quê, e a hortelã fica de lado. É uma pena, mas um dia a gente chega lá. E aí, com esse tratamento, você previne outras coisas, né, vereador? E aí evita que a pessoa precise mais uma vez do médico, enfim, óbvio, né? lógico. Um trabalho de prevenção também, né? Exatamente, é o que nós pensamos com muita firmeza, que é vivermos com saúde. Essa é uma das filosofias de Mokichokada. Para nós podermos vivermos com saúde, nós temos que educar os nossos sentimentos. Porque os nossos sentimentos também influem muito no nosso adoecimento material. Então é fundamental que nós valorizemos os nossos sentimentos, busquemos, né, viver com saúde e não com doença. Legal. Obrigada, doutor Frank Akira Miyahara, pela sua participação aqui no Sala de Visitas. Obrigada também, vereador Gilberto Natalino, mais uma vez. Nós estamos aqui à disposição. Eu que agradeço a você, aos nossos convidados, o Frank e o Benedito, e ao telespectador que vai nos assistir. Programa muito importante, eu fiz questão de trazê-los porque eles têm o que falar e o que fazer. Muito obrigada a vocês. Eu que agradeço. Obrigado. E a você que nos acompanhou também, muito obrigada e até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.